Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e venho falar para vocês hoje sobre mesas radiônicas, o trabalho com mesa radiônica, né? Eu vou, é claro, entrar aqui numa mesa radiônica específica para falar para vocês já, mas primeiro a gente vai abordar o conceito. O que é isso que é capaz de fazer essa ferramenta, esse instrumento divino que foi aí oferecido, né, por todo o plano espiritual para nós como uma tecnologia espiritual, uma tecnologia divina para auxiliar dentro do nosso processo de limpeza energética, autotratamento, para a gente acelerar a nossa harmonização e a gente se liberar e se libertar um pouco dessas influências energéticas e até mesmo espirituais negativas às quais a gente está sujeito nesse caos todo do astral da humanidade, né? Então fica comigo até o final do programa que a gente vai entender um pouco mais. Mesa radiônica é o tema do nosso programa de hoje, tá? Então primeiro vamos entender o que é isso. A gente tem que retroceder aqui um pouquinho na história para poder compreender, né? A mesa radiônica, ela utiliza princípios de radiestesia, geralmente, tá? Eu falo geralmente porque a mesa radiônica ela vai evoluindo ao longo do tempo e a radiestesia ela vai se tornando, não é desnecessária, ela ainda é importante, mas ela vai deixando de ter um protagonismo. Então nós temos ali radiestesia e nós temos a técnica da radiônica para a gente poder utilizar isso em conjunto e poder identificar aquilo que está em desarmonia para poder ser harmonizado para uma pessoa, para um ambiente, um animalzinho de estimação, um objeto, até mesmo um contexto ou uma situação. Dá para a gente direcionar aí tratamentos, né? Direcionar essa ferramenta, os benefícios dela para a gente contribuir conforme um caso específico, uma situação específica. E a gente vai falar um pouco já mais a respeito, tá? Mas o que é a radiestesia? O que é a radiônica, então? A radiestesia é uma técnica milenar, que já vem lá do Antigo Egito, dentro do que os estudos, né, nos mostram, porque já no Egito utilizavam pêndulos para poder mensurar ou identificar, seja veios d'água ou outras utilizações que nós talvez desconheçamos, né, que nem a história pode contar para nós, mas existem pêndulos expostos, né, em museus e que são hoje até inspirações para os chamados pêndulos egípcios que a gente encontra vendendo na lojinha da esquina, a lojinha esotérica, né? Tá lá, pêndulo egípcio. A gente vai ver o formato, ele é baseado nesses pêndulos, né, que foram encontrados no Egito e que já são datados aí de milhares de anos. Então, desde o Egito já era utilizado e outros recursos também de mensuração de energia são utilizados na radiestesia para poder obter ali informações diversas de magnetismo da Terra, dentre outros tipos de respostas que é possível obter através desses instrumentos que eles são sensíveis a vibrações, a energias, desde energia magnética até energias ainda mais sutis. E o pêndulo é comumente utilizado, por exemplo, na radiestesia aplicado ao uso em mesa radiônica. Geralmente é esse o recurso prático e básico. Então, radiestesia dentro dessa proposta aqui que a gente está falando, né, de análise, ela é uma técnica de mensuração de energia. A gente vai lá, vai usar um pêndulo para poder mensurar e entender a energia está positiva, está negativa, o quanto de energia desqualificada ou negativa tem aqui que a gente precisa harmonizar, a gente precisa fazer o ajuste para neutralizar os efeitos, né? A técnica da radiestesia é muito ampla, a gente não vai entrar nela, não é esse o foco aqui, a gente vai falar aplicado ao uso de mesa radiônica. Então eu já expliquei, é uma técnica de mensuração de energia. O que é a radiônica? É uma técnica de emissão de energia, ok? Não é apenas isso, é claro. A radiônica, ela aborda a energia que é emanada dos objetos, a energia para ser mensurada pela radiestesia. Então, por exemplo, todo objeto que está aqui nessa mesa emana uma vibração, emana uma energia. E eu, Fernando, emano a minha vibração, a minha energia. Só que eu sou um ser humano cheio de energias diferentes em mim, né? Então eu posso direcionar as minhas análises para entender quais tipos de energia que estão vibrando em mim. Mas no geral eu sou um ser que emana uma vibração, que emana uma energia. Aparelhos sensíveis a radiações vão perceber que eu irradio uma energia. E assim também é com os objetos, com as coisas, né? Tudo irradia uma energia. Então essa é a radiônica. Quando nós direcionamos essa energia para uma finalidade específica, ou quando nós movimentamos essa energia, que é a radiônica, nós estamos proporcionando então uma modificação. Nós estamos fazendo uma emanação radiônica. A radiônica em si é essa vibração, é essa emanação.
A radiestesia mensura essas emanações, essas irradiações, essas energias. Então eu falo que a radiestesia mensura a radiônica e auxilia dentro do processo radiônico nesses direcionamentos de energia. Então, sempre que a gente vai falar sobre mesa radiônica, a gente vai entender que é um instrumento, uma ferramenta que, em geral, utiliza-se ou pode se utilizar da radiestesia, com auxílio do pêndulo para fazer mensurações radiestésicas, utiliza-se às vezes de alguns símbolos, né, que dentro da radiestesia é muito comum, para a gente fazer o quê? Utilizar energia radiônica, emanações, emissões, para a gente promover, então, ajustes vibracionais de vários. Basicamente é isso, tá? Nada muito complicado, bem simples. Então, como é que essa tal de mesa radiônica surgiu? Surgiu quando, utilizando de símbolos que emitiam energia, que são chamados de símbolos radiônicos, né? Alguns podem chamar de gráficos radiônicos também é muito bonito, é uma forma de chamar. Eles por si sós, pela simbologia que eles têm, eles emitem uma energia, e pode ser uma energia muito positiva, benéfica, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, ou até mesmo de um ambiente. Eles eu digo os descobridores, tá? Colocavam esses símbolos, por exemplo, numa mesa, e esses símbolos dispostos numa mesa, eles poderiam ser melhor utilizados, poderiam ser trabalhados, né, com maior facilidade. Então imagine, eu pego vários símbolos radiônicos ou várias placas radiônicas ou gráficos radiônicos e coloco numa mesa, para facilitar meu trabalho, hein? Porque eles são individuais. Junto todos, posso juntar todos numa única placa, num único tablado, numa única superfície. Então convencionou-se colocar tudo isso numa mesa. Se transformou numa mesa radiônica por isso, gente. É uma mesa radiônica porque ela estava repleta de símbolos de radiestesia ou símbolos radiônicos, né, utilizados na radiestesia. Por isso virou mesa radiônica. Mas daí, com o tempo e, é claro, com muita orientação espiritual, os desenvolvedores, canalizadores de mesas radiônicas foram entendendo outras formas de utilizar esses símbolos e dispondo eles de formas diferentes numa placa ou numa superfície, seja ela qual for, até mesmo impressa, folha de papel, mas né, numa superfície que caberia tudo isso, né, para poder trabalhar de uma maneira diferente. E aí a gente vai entender que forma diferente de trabalhar essa no próximo bloco do programa. Por hora a gente só falou da prévia, né? Como é que ela se formou. E agora, como é que se utiliza tudo isso. Então, espera que no próximo bloco a gente vai falar mais a respeito. Até lá! Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Estamos de volta e agora a gente vai entender o que é essa placa radiônica, essa superfície radiônica, conhecida como mesa radiônica, porque vocês entenderam de onde veio, né? Um monte de símbolos radiônicos dispostos numa mesa, juntinhos, né? Assim, uma mesa radiônica, pronto. Daí que veio o nome. Mas aí, é claro, né? Convencionou-se colocar tudo isso em proporções menores, é fácil de imprimir, colocar tudo num modelo A4, A3, né, num formato que seja mais fácil de transportar até mesmo, mas o nome se manteve, mesa radiônica, apesar de essa superfície poder ser papel até mesmo, né? Fato é que quando nós temos todos esses recursos juntos e podemos utilizar do que em radiestesia nós chamamos de testemunho, ou seja, o nome de uma pessoa, uma foto, um pertence, algo que represente uma pessoa, um objeto dela,
ou até mesmo se a gente quer proporcionar uma limpeza energética, uma harmonização vibracional para um lar, a gente pode ter algo que represente aquele lar como uma foto externa de uma casa, ou um animalzinho de estimação, a gente pode ter a foto do animalzinho. O que quer que seja que nós queiramos ali beneficiar, a gente vai ter esse representante que nós comumente chamamos de testemunho. Assim, dou testemunho de que sou eu, é mais ou menos por aí. Então a gente pode ter até mesmo um nome por escrito e a data de nascimento da pessoa, esse já é o testemunho, esse já é o representante, o que representa aquela pessoa. Pode ser algo bem simples assim, né? E são recursos muito utilizados em magia, tanto que a própria mesa radiônica, ela é um recurso magístico, só que o direcionamento, a utilização é para o bem, é para ajudar, para purificar, harmonizar as questões, as intenções que nós estamos colocando ali. Esse testemunho tem sido bem definido, todos os recursos que essa mesa radiônica, essa placa radiônica ou superfície radiônica tem como símbolos e tudo mais, todo esse potencial é direcionado para aquele representante, para aquele testemunho. E não importa a distância, a pessoa pode estar aqui na China, pode estar na Lua, não importa. O representante, ele vai receber aquelas emissões e a pessoa a qual esse representante está ligado, ou a situação, objeto ou ambiente, vai receber também aquela emanação, aquela vibração à distância. É assim que as mesas radiônicas funcionam em geral, tá? Existem diversos outros recursos e acionamentos que as mesas radiônicas começaram a agregar em razão de informações que o próprio plano espiritual e egrégoras espirituais mais adiantadas, mais elevadas, puderam passar para nós enquanto humanidade. Pessoas sensíveis às canalizações puderam receber informações de como aprimorar esse processo para agilizar cada vez mais as limpezas energéticas, para poder beneficiar cada vez mais as pessoas, produzindo um efeito positivo nelas, que consequentemente vai contribuir para um bom funcionamento do corpo físico, do aspecto vital, emocional, mental e o fortalecimento da conexão espiritual até mesmo. Então existem diversos recursos e técnicas que foram sendo agregadas e essas mesas radiônicas foram evoluindo. Não é interessante? E, por exemplo, eu, Fernando, né, hoje trabalho com um recurso de mesa radiônica que é bem diferente de mesas radiônicas tradicionais. Eu aprendi uma mesa radiônica tradicional, como utilizar, como operar, né? Por isso podemos chamar de operadores aqueles que utilizam mesas radiônicas. Então eu me coloco nessa função de operador, ao mesmo tempo que sou um canalizador de uma ferramenta específica que a equipe espiritual com a qual eu trabalho quis entregar para mim. Eu faço parte, querendo ou não, né, dessa egrégora maravilhosa de trabalho, eu sou um membro da equipe, né? E quem trouxe é uma das egrégoras com as quais eu trabalho, que é a egrégora de Elmória, da Grande Fraternidade Branca. E a proposta era, como eu já tinha conhecimentos, por exemplo, de apometria, implementar as técnicas da apometria dentro do recurso de mesa radiônica. Então, nós teríamos ali uma mesa radiônica apométrica, ou simplesmente utilizando aí as siglas MRA, para poder realizar tratamentos à distância para as pessoas, não apenas fazendo, através da radiestesia, a análise, a mensuração de energias nocivas e presenças espirituais nocivas que poderiam estar ali junto àquela pessoa, de repente num ambiente ou atrapalhando numa situação, como ainda ter a possibilidade de realizar as emanações radiônicas para dissipar, harmonizar, neutralizar, purificar, transmutar energias e, através das técnicas da apometria, fazer os encaminhamentos espirituais, mas não apenas, porque a apometria é muito mais ampla, né? Nós conseguimos tratar questões relacionadas ao que em apometria nós chamamos de subpersonalidades, que fala que são como os fragmentos da nossa personalidade atual, assim como as nossas vidas passadas. Então vamos entender que a nossa personalidade da vida atual é um quebra-cabeça cheio de pecinha. A nossa personalidade é a imagem dele montada, ele bonitinho, né? Mas eu falo que às vezes a vida dá uns chacoalhões na gente, dá uns trancos, né? Que é como se o quebra-cabeça estivesse recebendo todo esse chacoalhão e as pecinhas começassem a sair do lugar. Então a gente tem que harmonizar e ajudar a recolocar essas pecinhas no lugar, esses fragmentos que ficam meio perdidos. Algumas pessoas podem justamente chamar de fractais, esses pedacinhos do nosso eu que às vezes ficam meio espalhados, perdidos por aí. Então esse recurso de mesa radiônica apométrica, ele auxilia acelerando esse processo de harmonização que dentro da técnica da apometria tradicional poderia levar muito mais tempo. A gente sabe, é claro, que tem muito ainda a ser aprendido, investigado
E através dos tratamentos espirituais, a gente tem a possibilidade de entrar em contato com situações inusitadas, coisas novas que aparecem por aí. E como eu ainda trabalho e gosto muito, né, de trabalhar como voluntário num grupo de apometria, então ali eu tenho, obviamente, né, a possibilidade de aprender, continuar aprendendo, aprender muito mais, auxiliando pessoas dentro desse trabalho voluntário e ao mesmo tempo poder aprimorar com base nas orientações espirituais, né, essa ferramenta que foi entregue justamente pelo plano espiritual para a gente poder acelerar ainda mais o processo de tratamento das pessoas. Então a gente fala que é como colocar numa linha de produção ali e tudo aquilo que é o essencial, além do básico, que a gente já conseguiu avançar em muito nos tratamentos de mesa radiônica apométrica, né? A gente consegue ajudar muitos casos. Questões ainda muito específicas, muito pessoais, personalizadas, né? Conforme o momento evolutivo individual, conforme o histórico da jornada evolutiva individual, aí vão carecer de uma investigação, obviamente, mais específica, mas isso funciona com qualquer técnica, né? Então a gente aí tem que analisar cada caso, um caso. Mas a maior parte dos casos que aparecem nós conseguimos auxiliar e resolver, porque vão estar relacionados com energia, vão estar relacionados com influências espirituais, com alguma personalidade em desarmonia que a gente já consegue ali harmonizar, conexões em aberto, portais em aberto que a gente pode fechar. Gente, o que tem de conexões em aberto, portais em aberto nas pessoas, pelo fato delas não estarem conscientes daquilo que pensam e com que se conectam, nossa, não está escrito. E uma das coisas que a gente mais faz é fechar, encerrar a conexão, que mantém a pessoa aérea, né? E os seus fragmentos todos, né, desse quebra-cabeça meio perdidos. Então a gente vai lá e reorganiza tudo, coloca no lugar, né? Algo maravilhoso. Gente, então a gente tem isso. Tratamentos maravilhosos, super avançados até mesmo, em termos de tecnologia, que é trazido para nós, através das orientações espirituais. Quando a gente está disposto a realizar o trabalho, e é claro, a gente está engajado nisso, né, e tem esse apoio do plano espiritual, a gente vai lá e faz acontecer. Então, eu convido vocês até mesmo a conhecer mais sobre a MRA, mesa radiônica apométrica. Basta acessar lá o meu site, fernandovidia.com.br. Tem informações sobre como funcionam as sessões e tem também o curso de mesa radiônica apométrica, e eu deixo para vocês esse convite para ir lá conhecer, tá? Por que não, de repente, se tornarem um operador de MRA? E é isso, espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido. Se vocês tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas para mim, sugestões também de temas para o programa, é só mandar um e-mail para alemdovisível@fernandovidia.com.br. Convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, @fernandovidia. Manda uma mensagem lá para mim. Se você acompanha também esse vídeo pelas redes sociais, deixa seu curtir, deixa seu comentário, acompanhe Astral TV também nas redes sociais e vai ser sempre muito bom essa interação com vocês. Vou ficando por aqui, deixo para vocês um super beijo. Vocês viram que eu estou no clima de festa junina, né? Então sigamos e vamos nos divertir bastante, né? E até mais, até o próximo programa.